Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje eu vou deixar um recadinho para você que acha que Deus está tão ocupado com tantas coisas que acabou se esquecendo de você. Então se você está desanimado com essa espera e já está pensando em desistir dos seus sonhos, não saia daí, porque o tema hoje é: por que Deus está demorando? A gente vive num mundo tão ansioso, tão imediatista, onde tudo tem que ser muito rápido. As respostas têm que ser rápidas, as soluções têm que ser imediatas. E a verdade é que a gente começa então a transferir esse tipo de atitude imediatista para o nosso relacionamento com Deus. Então você ora e acha que a resposta de Deus tem que ser instantânea. E quando Ele não te responde do jeito que você quer e no tempo que você quer, então você fica decepcionado e indignado com Deus. Mas aqui eu deixo uma dica para você. Deus não é refém das nossas expectativas e o tempo dele é diferente do nosso. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada, ela adoece, ela faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida, diz a palavra. A verdade é que ninguém gosta de esperar. Quem é que gosta de esperar? Mas essa é uma virtude que precisa ser treinada em cada um de nós. Porque a gente é assim. A gente espera até certo ponto. A gente ora, clama, a gente busca a Deus até certo ponto. Mas quando a gente vê que nada acontece, quando a gente vê que o milagre não chega, que a porta não se abre, que a cura não vem, que o casamento continua afundando, então a gente desiste e começa a acreditar que Deus está muito ocupado com outras coisas e que não se importa com os nossos problemas, que não se interessa pelos nossos sonhos. Então, a pergunta que não sai da nossa cabeça é essa: por que Deus está demorando tanto? Por que Deus, sendo tão bom, Ele adia a realização dos nossos sonhos mais justos e mais legítimos? Por que será? Você se lembra da história de Ana? Ana era mulher de Eucana e era uma mulher muito piedosa, que amava a Deus, mas ela tinha um grande vazio no coração, porque o seu maior sonho era ser mãe, mas ela era estéril. E na cultura daquela época, a esterilidade era uma maldição, era uma vergonha. Então, por causa disso, o coração de Ana adoeceu e ela então se entregou à tristeza e à depressão. Ela chorava o tempo todo e não conseguia nem comer. Mas mesmo com o coração tão angustiado, Ana não desistiu do seu sonho. Ana orou e apresentou o seu sonho para Deus. Mas por que Deus, que é tão bom, tão misericordioso, adiou por tanto tempo a realização desse sonho de Ana? É difícil a gente entender por que os nossos sonhos mais legítimos, como eu falei, eles são adiados. Talvez o seu sonho hoje seja ver toda a sua família na presença de Deus. Talvez o seu maior sonho seja ser mãe, como Ana. Talvez seja uma porta de emprego. Talvez seja você ser curado dessa enfermidade. Eu não sei qual é o seu sonho, mas todos esses sonhos são todos sonhos justos e legítimos. Mas então, por que Deus está demorando tanto? Eu não sei te responder, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive nessa demora. Na verdade, o que a gente enxerga como demora, Deus vê como sendo o tempo necessário e determinado para o cumprimento de todos os seus propósitos, na minha vida e na sua vida também, como está lá em Eclesiastes, lá no capítulo 3. Ana, ela não estava pedindo nenhum absurdo para Deus. Ela não queria nada que qualquer mulher daquela época não desejasse também. Ela só queria ser mãe. Era um sonho legítimo, mas Deus não realizou esse sonho de Ana no tempo dela, porque Ele tinha algo maior para fazer na vida de Ana. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, lá no capítulo 55, nos versículos 8 e 9,
que os pensamentos de Deus, eles são mais elevados do que os nossos e que os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. O sonho de Ana era ser mãe, mas o sonho de Deus para Ana era bem maior. Deus não queria que Ana apenas fosse mãe, mas mãe do maior profeta daquela geração. Samuel não seria um homem comum, mas ele seria aquele que traria o povo de Israel de volta para Deus. O último e o maior juiz de Israel. Samuel seria o homem que restauraria a credibilidade do sacerdócio que já estava tão desgastado por causa do ministério de Ofni e Finéias. Samuel seria então o grande instrumento que Deus usaria para ungir Saul como o primeiro rei de Israel e Davi como seu sucessor. Olha, o sonho de Deus era muito maior do que o sonho de Ana. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou sequer podemos imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Esse texto está em Efésios, lá no capítulo 3, versículo 20. Talvez você esteja hoje cansado de esperar pela cura dessa enfermidade, pela cura dessa depressão, pela restauração do seu casamento, pela restauração da sua situação financeira, pela vitória sobre esse vício. Talvez você esteja esperando já por muitos anos e essa espera tenha adoecido o seu coração. E quando a gente está esperando há muito tempo por alguma coisa, eu sei que é difícil a gente entender que em todas as coisas, inclusive nessa espera, Deus tem um propósito e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Então, quando a gente ficar desanimado por causa da espera, quando a gente achar que Deus está demorando demais, a gente precisa se lembrar de que até nessa espera, Deus tem um propósito. Então, no meio dessa espera, não se desanima não deixa o seu coração adoecer, porque Deus quer te tirar hoje desse lugar aí de frustração e te levar para um lugar de esperança. Mas para isso, você precisa confiar e entregar tudo para Ele, porque Ele nunca perdeu o controle de nada. E apesar de você achar que Ele está demorando demais, Ele nunca chegou atrasado. Deus e só Ele sabe o porquê dessa espera. Deus conhece o nosso coração e sabe que as maiores lições da nossa vida a gente não aprende em dias de festa, mas é no vale que a gente aprende a intimidade e a dependência de Deus. Talvez Deus esteja adiando a realização desse seu sonho para te manter perto dele e para te ensinar que tudo sem Ele é nada. Ele pode estar te preparando então para receber algo bem maior, como foi no caso de Ana. Ele pode estar preparando um cenário novo, onde uma nova história já está se desenhando para você. Então, quando tudo parecer silencioso demais, saiba que Deus está trabalhando em você e por você. Tem uma canção da Cassiane que diz assim: quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer na sua vida, na minha vida. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então a gente precisa aprender a esperar em Deus. O salmista Davi experimentou essa espera, mas ele experimentou também, no tempo certo, a resposta de Deus. Ele disse assim: eu esperei confiantemente, pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Está lá em Salmos 41. Então, esperar em Deus é a melhor forma de você dizer para Ele assim: eu confio. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana vivendo a palavra de Deus.
Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo. Fiquem com Deus, se cuidem e até lá, se Deus quiser.